Conforto. Conforto no ambiente construído. São palavras relativamente simples, mas que têm conotações diferentes, dependendo daquele que expõe suas ideias sobre o conforto no ambiente construído. Aqui nós vamos trabalhar com duas aproximações da ideia de conforto. Dentro de um ponto de vista mais técnico, né, mais pragmático, né, que pode ser parametrizado, que pode ser tabelado, e numa outra vertente, de um ponto de vista mais subjetivo, mais poético, que fala mais a experiência do ser humano com o ambiente onde ele está colocado naquele momento. Então, após a explicação sobre essas duas aproximações, o olhar técnico e o olhar mais poético, mais subjetivo, né, a gente vai adentrar um pouco sobre a obra do arquiteto suíço Peter Zumthor, que traz uma excelente contribuição dentro do aspecto mais poético, mais subjetivo da ideia do conforto. Nós vamos mostrar daqui em diante um certo comparativo entre esses dois olhares, né? O olhar mais técnico e o olhar mais poético. Esse comparativo vai ficar centrado em três questões colocadas já na década de 50, 60 do século XX, né, pelo arquiteto Louis Kahn, onde ele dizia que o arquiteto deve fazer da luz, do som e do calor um problema seu. Bom, para a gente poder contextualizar um pouco o assunto que a gente vai tratar aqui, seria interessante um breve histórico de como essa ideia do conforto, né, ela vem, de onde ela vem, né, e como ela vem sendo pensada, né, através dos tempos. Né. Não é uma ideia única, depende do posicionamento do seu autor, né, ela tem suas variáveis, né, mas já lá nos primeiros tratados de arquitetura, né, por exemplo, lá em Vitrúvios, né? Vitrúvios vai falar sobre o conforto, mesmo que não de uma maneira explícita, né? Mas Vitrúvios, lá, século I a.C., né? Já vai falar da ideia de conforto, não explicitamente, como eu disse, mas já vai tratar de elementos que são relacionados ao bem-estar, ao conforto dentro do ambiente. E, eventualmente, até nas construções das novas cidades. Século XV, né? Albert, também um grande tratadista, né? Vai falar da ideia de conforto também e vai acrescentar uma condição, né, que ele denominou de commoditas, né, que é a condição de você estar cômodo no ambiente, de você estar sentindo à vontade, né, de você ter uma boa relação de estar nesse ambiente. Acrescenta um pouco já a uma ideia um pouco mais técnica, acrescenta a essa ideia já uma vertente um pouco mais, vamos dizer assim, humanizada, essa ideia do conforto. Século XIX, finais do século XIX, começo do século XX, né? Outras ideias vão sendo acrescentadas, né, ao pensamento sobre o conforto. Nesse final de século XIX, início de XX, né, havia uma preocupação muito relativa à salubridade. Alguns movimentos, né, inclusive aqui no próprio Brasil, né, alguns movimentos sanitaristas, né, tentavam dar conta de que passava pela salubridade, né, o bem-estar, né, a ideia do conforto no ambiente construído. Meados do século XX, ainda não claramente, não explicitamente trabalhando com a ideia de conforto, diversos arquitetos, não só arquitetos brasileiros, né, como Lúcio Costa, os irmãos Roberto, o próprio Lelé, e arquitetos europeus, Le Corbusier, Baquema, Grupo Hofbau, também trabalhavam, né, dentro de um olhar para a arquitetura, né, para o espaço construído, né, onde era muito importante que as condições de habitabilidade, quer dizer, ventilação, né, iluminação adequada, né, controle de insolação, eram elementos importantes, né, no olhar desses arquitetos já lá em meados do século XX. Então, essas arquiteturas já eram produzidas, né, com soluções, vamos dizer assim, nas fachadas das edificações, no posicionamento dessas edificações em relação à orientação solar, que garantisse ao usuário um ótimo estar, uma ótima estadia, uma ótima relação com aquele ambiente onde ele estava colocado. Sintetizando, abordaremos nessa aula
a questão do conforto sob dois aspectos. Um primeiro aspecto, que é um olhar mais técnico, onde se propõe uma neutralidade em relação ao meio. Uma segunda abordagem, um olhar mais poético, que propõe protagonismo em relação ao meio. Iniciando, né, a gente tem duas abordagens, duas vertentes para trabalhar. A vertente do conforto mecanicista e a vertente do conforto poético. O conforto mecanicista, né, trabalha de uma forma mais técnica, mais pragmática, mais normatizada. Tem um trabalho muito interessante do professor Oscar Corbella, onde a gente tem um texto que é muito interessante que ele fala, né? Ele diz que uma pessoa, se essa pessoa está num determinado ambiente físico e para se sentir confortável em relação a esse ambiente, elas têm que estar em neutralidade em relação a esse ambiente. É interessante essa abordagem, né? É uma abordagem que coloca muito claramente que, para que nós nos sintamos confortáveis no lugar, é preciso que os parâmetros, né, de medições que nos afetam estejam em equilíbrio com o nosso corpo. Do ponto de vista do conforto poético, que trata de um lado mais afetivo, mais subjetivo, mais corporificado das nossas ações, né, no espaço, tem um trecho do filósofo do século XX, né, Gaston Bachelard, que ele diz o seguinte: a imagem poética é uma emergência da linguagem, está sempre um pouco acima da linguagem significante. O conforto mecanicista, a gente amplia um pouco mais essas camadas de leitura. O conforto mecanicista, ele fala do entorno físico, como esse físico nos atinge. Ele trata de parâmetros que são prefixados, são pré-estabelecidos. Existe uma determinada temperatura em conjunto com uma determinada percentual de umidade no ar, que é dita como confortável. São transcendentes, né? São parâmetros transcendentes que chegam a nós. O conforto poético trata de um contexto um pouco mais, digamos, psicológico, né? Fisiológico, não transcendente, mas imanente, como se eu estivesse pertencendo àquele lugar. Então ele me traz experiências passadas, me traz memórias, me traz experiências que eu posso projetar no futuro, a imaginação, os sonhos, e essa relação de lateralidade, essa imanência, né, com o espaço. O olhar mecanicista é um olhar mais pragmático, é um olhar que olha mais, ele é mais objetivo, né? Ele define mais claramente, vamos dizer assim, né, itens que têm que ser, vamos dizer assim, olhados, que têm que ser dimensionados na relação com o espaço, né, onde se está colocado, né? Então, esse olhar, ele percebe o ambiente como um conjunto de parâmetros que atuam de forma independente sobre o indivíduo, não levando em consideração a minha experiência, né, a minha vida, vamos dizer assim, naquele espaço. E, através de normatizações, de selos de qualidade, eu consigo, vamos dizer assim, mapear esses parâmetros que chegam a nós. O olhar poético, que é um olhar corporificado, ele coloca o indivíduo não como espectador, mas ele coloca o indivíduo como protagonista do espaço. Isso quer dizer, eu não só recebo, como eu posso agir sobre esse receber do espaço. Eu ajo de que maneira? Com as minhas memórias, com as minhas ações dentro do espaço, né? Com o meu movimentar dentro do espaço, né? Com a minha experiência dentro do espaço. A ideia do conforto, ela não é uma novidade. E tem uma declaração do professor Paulo Afonso Reingartz, que é muito interessante, né? Onde ele diz que, embora o conforto ambiental tenha se estruturado enquanto disciplina após a Segunda Guerra Mundial, já lá na pré-história, lá nas cavernas, né, os habitantes, né, o homem das cavernas, já procuravam, né, de alguma maneira, não, vamos dizer assim, explicitamente pensando na ideia do conforto, mas já procuravam, né, ao habitar as cavernas, né,
que essas cavernas já tivessem suas aberturas voltadas para a luz, para a incidência da luz solar. Então, isso já é uma constatação hoje, né, de que essa preocupação, embora não uma preocupação, digamos, explícita, né, já existia. Então, se eu pudesse agora sintetizar rapidamente, eu diria: o conforto mecanicista, transcendência e tecnologia. O conforto poético, imanência e experiência.